Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é André Felipe Inocêncio, eu sou autor. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do Miguel. Bom, o Miguel, para quem acho que todo mundo já está sabendo, ele foi supostamente preso e supostamente ameaçado, porque eu não acredito que ele foi ameaçado. Isso tudo é mídia para crescer, para fazer ele crescer mais ainda. O que vai acontecer? O conselho tutelar, ele, tipo, todo mundo sabe que no Brasil o conselho tutelar é uma merda. Tipo, o conselho tutelar não aconselha ninguém, não aconselha nem, não serve para absolutamente para nada, tá? Porque todo mundo sabe que no Brasil crianças são exploradas pelos evangélicos, tá? Eu fiz um vídeo, o meu vídeo, um vídeo atrás, explicando como que funciona. E todo mundo sabe disso, todo mundo já passou em frente a uma igreja evangélica e já viu um mirim, né? Um baterista mirim, um pregador mirim, um guitarrista mirim, um violonista mirim, um tecladista mirim, todo mundo já viu, principalmente nas periferias, tá? Então, assim, nunca ninguém fez nada, né? Isso nunca não existe. Vamos fingir que isso nunca existiu. Eu, infelizmente, eu vou fazer um vídeo sobre isso, amanhã é sábado, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu fui um pastor mirim, né? Infelizmente. Isso dá problema, deu um problema gigantesco na minha vida até hoje. Hoje eu pago um preço, né? É, eu, e olha que eu não pregava a heresia que esse menino pregava, não. Eu estava no Santander, acho que 3 semanas atrás, eu fui fazer um saque de um dinheiro e para poder andar de ônibus, porque lá em São Paulo a gente paga com o celular, né? O NFC, lá na Inglaterra também, na Brasília também, né? Mas em Patinga essa tecnologia ainda não chegou em Patinga. E eu tava muito tempo sem andar, não tava conseguindo Uber. Falei, vou de ônibus. Aí eu fui no Banco Santander, encontrei alguém da igreja metodista. Ele não me agrediu, né? Lógico, mas ele deu um grito assim, e eu fez uma cara feia, deu um grito assim no meio do banco, do lado de fora do banco, sabe? Ridículo. Por quê? É o preço que eu pago por eu ter pregado na igreja metodista, né? E eu nunca preguei heresia, né? Eu vou falar como que foi essa questão do pastor mirim, né? Como eu fui um pastor mirim. Na minha época, se chamava, se eu não me engano, pré-seminarista, né? Pré-seminarista. É, então, isso aí vai ter vai dar um problema psicológico nesse menino gigantesco. Só que tem um problema, né? Eu não tinha maldade. Eu não tinha maldade. Não é à toa que eu já fiz um vídeo aqui explicando, eu lavei carro dos membros da igreja metodista, ninguém pode falar que é verdade, era todo sábado, eu lavei carro, de graça, eu lavei o carro da pastora, eu toquei guitarra e violão por 3 anos seguidos, sem faltar um dia, né? O dia que eu faltava, eu estava tocando nas igrejas lá de Belo Horizonte, né? E eu pagava caro para estudar música, né? Todo mundo sabe que música é caro no Brasil. Agora, esse menino não. Esse menino, ele tem maldade. Você vê, eu vi os podcasts dele, eu tô sem tempo, mas quando eu vejo, eu fiquei chocado. Tipo assim, ele debate, ele acha que ele tá certo, você vê que tem maldade, né? Ele é como se fosse uma autoridade. Gente, é um menino de 15 anos. E eu vi falar que ele nem 15 anos tem 14. Mas eu acredito que tenha 15. Sabe o que vai acontecer? Com a minha experiência de um cara que até hoje, no interior de Minas, sofre perseguição religiosa, né? E o meu livro é sobre isso. Esse menino ele ficou milionário, ele vai ficar milionário, ele vai abrir uma própria igreja. O que vai acontecer? Ele vai voltar a pregar, lógico. Os pais dele sabem disso, que dá dinheiro. Né? Todo mundo sabe ali que dá muito dinheiro. Gente, ele estava pedindo Pix de 2 a 5 mil reais. De 3 mil vazaram, né? Entre aspas, os áudios. De 3 a 10 mil reais, cara. Vamos supor que ele pregue 1 hora, no máximo 2. Gente, é muito dinheiro. Nem um jogador de futebol da Série A, dependendo do time, sei lá, do Bragantino, não ganha 70, 90 mil reais. Esse menino ganha muito mais que isso. É só você fazer uma conta de padaria, né? Vamos supor que ele cobre 10 mil reais por 1 hora. Gente, qual médico que ganha isso? Qual economista, entendeu? Cara, nem o Bitcoin vale tanto, igual esse menino, entendeu? E olha que eu entendo de Bitcoin, hein? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. O que vai acontecer? Esse menino venceu na vida. Esse menino venceu na vida. Por quê? Ele tem 1 milhão de seguidores só no Instagram. Para você não ter noção o que é 1 milhão de seguidores, o Brasil tem 203 milhões de pessoas, tá? Mas vamos arredondar para 200. 200 milhões. 10% é 20 milhões. 1% é 2 milhões. 0,5% é 1 milhão. É só você pegar aí 200 milhões e multiplica por 0,005. Você vai ver, 0,5% do Brasil
segue uma criança de 15 anos que claramente está enganando todo mundo. Né? E por quê? Porque o Brasil é um país pobre, miserável, e as pessoas estão desesperadas. Elas não acreditam mais em governo, com razão, elas não acreditam em mudança e elas vão para a religião. E o que vai acontecer? Se esse menino, ele vai ser assessorado, com certeza, vender um produto com uma margem de lucro de R$1, isso sendo bem pessimista, porque isso é ridículo, né? Uma margem de lucro de R$1 para todo mundo, sei lá, vender um livro, um e-book, já ganhou R$1 milhão, gente. Isso se ele pegar e tirar uma foto com um produto no Instagram, ele vai cobrar 10, 15, 20 mil reais, porque vai vender, né? Olha que ponto que chegou esse país, né? Para as pessoas acreditarem em profeta entre aspas, né? Eu já acreditei nisso, né? Eu cresci nesse ambiente, né? Hoje eu sou católico, eu tenho orgulho de falar isso, né? Porque eu já passei mais tempo na igreja católica do que na igreja evangélica. E isso é fruto, sabe de quê? Que ninguém está falando? Do protestantismo. Isso não começou hoje. Isso começou lá com Martinho Lutero, no século XVI, cara, com Henrique VIII, na Inglaterra, com João Calvino, na Suíça, na França, né, em Genebra. Eu conheço todas essas igrejas. Eu já fui na igreja luterana, eu já fui na igreja, eu morei na Inglaterra, né, então vivi na igreja anglicana e na igreja católica lá. Na igreja, na França, no tempo que eu estive na França, eu não visitei nenhuma igreja, né, só as católicas mesmo, ali, as catedrais famosas. Mas isso é um absurdo, né? Isso é o protestantismo. Então eu tô vendo muito pastor discutindo, peraí, você é pastor, mas a sua igreja também faz isso. Eu tenho certeza que você olhar esses pastores que estão criticando o Miguel, vai ter criança tocando bateria, vai ter criança tocando guitarra. Eu era uma delas. Cara, eu tocava violão clássico, guitarra rock, que era o curso que eu fiz de guitarra rock, eu tocava rock, eu sempre fui roqueiro, né? E ainda pregava, né? Olha só, foi por isso que eu tive um burnout, né? Eu tive um burnout, né? E isso está no meu vídeo, eu fiz no meu vídeo antes, meu vídeo anterior. Então é isso que vai acontecer, né? É isso que vai acontecer. Esse menino, ele vai montar a própria igreja dele, ele já ganhou na vida. É por isso que a geração Z odeia o Brasil, por causa disso. O Luva de Pedreiro, por que ele ficou rico? Porque ele é burro, ele não sabe falar inglês. Ele não sabe, ele era analfabeto. Por isso que ele tentou, parece que ele tomou um golpe, não sei, mas depois não era golpe. O cara analfabeto, o cara ficou milionário, né? O cara ficou milionário, né? Agora, uma criança, esse menino não sabe ler. Se ele soubesse ler, ele vai virar católico. Por que eu virei católico? Porque eu li a Bíblia 2 vezes e falei assim, epa, a igreja metodista é corrupta, a igreja metodista pega criança e adolescente para tocar guitarra. Opa, a igreja metodista fica abrindo célula com criança e adolescente. Opa, a igreja metodista não gosta que ora para os enfermos. Opa, eu li a Bíblia e virei católico. E olha que a minha Bíblia era protestante, faltando 7 livros, né? Então, pessoal, esse menino é fruto da Revolução Francesa, né? Da separação de Estado. Você pode ver que não tem esse tipo de escândalo na igreja católica. Você pode falar mal da igreja católica o que for, mas não tem esse tipo de escândalo. Não tem esse tipo de pregação e profetada, porque para os católicos toda a profecia já se cumpriu. Jesus veio, morreu, ressuscitou e acabou. Todo o resto é mentira, tá? O que importa agora é santidade e acabou para os católicos. Mas não, para os evangélicos não. Então assim, eu tô vendo o pastor criticando, mas cara, na sua igreja acontece isso também. Toda igreja pentecostal acontece isso. E até a igreja, entre aspas, tradicional, porque não existe igreja tradicional. A única igreja tradicional se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe por quê? Porque ela é a única que está comendo do pão e bebendo do vinho. Desde que Jesus ordenou isso aos 12 discípulos, né, aos 12 apóstolos. Então, o que vai acontecer? Com a minha experiência com esse povo maligno, que são os pentecostais, com a igreja, eu cresci na seita mais perversa de todos. Eu fui ameaçado de morte nos anos 2000 e foi gravado, tá? Todo mundo sabe disso lá na cidade. Esse menino ele vai abrir uma célula, aí imediatamente vai lotar, e vai vir outras pessoas, aí ele vai abrir um galpão, daqui a pouco ele vai pegar um cinema, um supermercado falido e vai montar a igreja dele. E ele vai ficar multimilionário. Acabou. Só que é uma coisa, no dia que alguém questionar a autoridade dele, porque infelizmente, para uma mulher com câncer, dá uma autoridade, que é ridículo que essa mulher fez, dá uma autoridade para um menino de 15 anos, essa mulher tá desesperada, né? Se alguém questionar a autoridade dele,
Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu questionei a autoridade da pastora, porque a Bíblia deixa bem claro que não é para ter mulher pastora. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa bem clara é mulher tem que ficar calada na igreja. Não é para ter pastora, não. A igreja católica ela é patriarcal, graças a Deus. Mas as igrejas protestantes é tudo igreja que é, né, pau mandado de mulher, entendeu? É isso. É isso. Né? Você pode ter certeza que a mentora dele é uma pastora. Né? Eu vi uma mulher falando umas coisas estranhas, toda estranha. Vai acontecer isso. Esse menino ele vai abrir a própria igreja dele e ele vai ficar milionário. E bem-vindos ao Brasil. Né? Bem-vindos ao Brasil. Não adianta você estudar, não, é um absurdo, cara. É um absurdo. No meu próximo vídeo eu vou explicar como foi a minha experiência em ser um pastor mirim, né, que foi totalmente diferente do que está acontecendo agora, né, na internet e aí lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né. É isso aí. Sejam bem-vindos ao meu canal. Até mais.